vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância, em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para a execução sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Senhor em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode se alçar ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Pode falar alguma coisa que você gostou mais, enfim, fica à vontade. Não, vou deixar para você. Então, essa página, Emmanuel foi bem específico e dilatou aspectos para todos nós que a gente não percebe nesse versículo, né? Essa resposta aos filipenses que Paulo promove, claro que a gente não consegue saber qual foi a origem da dúvida, né? Mas com certeza Paulo teve uma dificuldade muito grande em explicar como o povo hebreu, o povo judeu, né, que era o povo hebreu, ou as subdivisões, como é o caso dos judeus, né, porque provém do reino de Judá, desde Judá, como que eles poderiam perceber, porque eles sabiam da vinda do Messias. Isso foi mais do que avisado. O povo aguardava a vinda do Messias, aquele que seria o Cristo, aquele que é o Cristo de Deus. Então, qual é a percepção natural da maioria das pessoas, né? E é natural até. Deixa eu olhar a grandeza do sol. Nossa, foi Deus que criou. Que maravilha. Deixa eu ver as propriedades, a exuberância, o poder de alimentar a tudo e a todos. Nossa, que maravilha. Então, todos que estão observando a natureza com um olhar muito mecanicista, extremamente mecanicista, ficou acreditando que Jesus, ou o Messias, né, como assim era reconhecido e aguardado, todos ficaram aguardando como algo impressionante, de uma forma impressionante, sendo algo extremamente poderoso.
seria que ele queria transformar o mundo, queria obrigar o mundo inteiro a se tornar bondoso, iria obrigar o mundo inteiro a se curvar diante do Pai, porque a relação de todos com Deus era uma relação é, ainda complicada. Acreditava-se que Deus punia, acreditava-se que Deus maltratava, acreditava-se que Deus corrigia punindo as pessoas, punindo os espíritos, maltratando. Essa era a visão do Velho Testamento. Como a historiografia bíblica até mesmo apresenta, e igualmente a historiografia do povo hebreu apresenta a interpretação do que como eles acreditavam e observavam Deus. Então havia uma coisa muito difícil. Se vinha uma tempestade forte, mas eu acho que Deus, né, pegou pesado com a gente. Alguma coisa estamos fazendo que desagradou a Deus. Então havia muito essa relação de pensar em punição. Então a maioria acreditava que Deus tinha essa relação de punição. Era um pensamento natural dessa época, né? Então, quando Paulo começa a explicar e a detalhar, Paulo ficou numa situação muito difícil. Muitos não aceitavam. Porque muitos tinham aquela percepção: peraí, o Messias prometido, o Cristo, o Filho de Deus vivo, que vai transformar o destino da Terra, eles acreditavam que era sempre uma transformação de fora para dentro. Retornando, a historiografia bíblica, a historiografia do povo hebreu, do povo judeu, ela sempre foi mecanicista. Ela sempre foi do ambiente externo para o interno. Era o primeiro movimento. Acreditava-se que o movimento externo para o interno ia mudar o seu mundo interno, mas não muda. Ele apenas aponta. Olha, se o seu mundo interno está em discordância com as leis divinas, preste atenção, você tem que conhecer essas leis divinas. Era um convite. Venha conhecer as leis divinas. Então, o Velho Testamento inteiro, todas as histórias, pequenas histórias, todas elas são baseadas em histórias do Velho Testamento, são baseadas em histórias demonstrando certos padrões de vida, certos padrões de conduta e o quanto que isso era complicado, o quanto que isso era discordante das leis divinas. Então as pessoas só enxergavam por contraste. Ela só ia reconhecer o valor da luz se ela conseguisse sair alguns minutos da escuridão. Enquanto você está na escuridão, você acha que todo mundo vive na escuridão. Como é que você vai explicar um peixe no meio do oceano que existem outros seres vivos, outros seres que possuem vida e que vivem respirando ar? O peixe vai rir de você. Como assim? Todo mundo, todos os seres do planeta Terra respiram pela água. Olha só se olhar em volta. Então, todos acreditavam, genuinamente acreditavam, que o Salvador, aquele que iria salvar todos, eram todos que estavam evitando de praticar o mal, ou evitando de serem reconhecidos praticando o mal. Não precisa, era só fingir, era só um fingimento. Você não precisa transformar seu mundo íntimo. Era só você não ser pego praticando equívocos e ter uma imagem vendida para fora. E além disso, né, havia um problema gravíssimo da visão do que era realmente Deus para esse povo. Era um Deus que castigava. Eles não conheciam Deus como amor. Quem veio trazer a percepção de Deus como amor foi Jesus. E aí vem um contraste. É um contraste belíssimo. Como alguém que é o maior dos maiores, governador de almas, governador de uma faixa evolutiva entre planetas. Como ele vai habitar na Terra como nós? Ele vai vestir exatamente o corpo físico igual ao nosso. Vai viver nas mesmas dificuldades que nós estamos vivendo. Ah, mas eu acho que caminhar é tão difícil. Dói meu pé, dói isso, dói aquilo. Doeu do Cristo também. Ele não reclamou em nenhum momento. Só agradeceu, observou toda a beleza, toda a construção de tudo que estava em harmonia com as leis de Deus.
E nós observamos as relações naturais da natureza e da vida de uma maneira meio distorcida. Nós queremos transformar a forma de perceber a vida para o nosso ponto de vista e não tentar perceber o ponto de vista divino. Como funciona esse ponto de vista divino? Então, Emmanuel vem trazer para a gente uma versão, uma forma de interpretar o versículo que distou um pouco, né? Todos só pensam, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Embora esse versículo seja bem direto, ele não explica o porquê que nós, quando alcançamos certa desenvoltura intelectual, como alcançamos certa desenvoltura de sentimentos, por que nós nos afastamos daqueles que não têm a mesma desenvoltura? Se Deus enviou Cristo, responsável por planetas, governador de destinos, à Terra, para viver conosco, ou seja, conviveu conosco, onde nós não tínhamos menor condição de perceber em detalhes a grandeza do que era o amor, a grandeza do que era a sabedoria, toda essa grandeza de que ele viveu e conviveu com os discípulos. Ele morou 3 anos na casa de Pedro. Não foram 3 dias, foram 3 anos. Tem um livro belíssimo, que eu amo de paixão, estou fazendo propaganda mesmo do livro. O livro se chama Jesus no Lar. Então, depois de um dia inteiro de trabalho, todos se reuniam, né, naquela ceia noturna, como fosse a janta, né, como se fosse o princípio da noite para o começo, o fim da tarde, né, para o começo da noite. Depois terminavam os serviços, todos, né, se aglomeravam ali na casa de Pedro, né, depois da janta e tal, acabaram de comer, começava a conversar sobre os ensinos. E Jesus começava, e ele inaugura a conversação fraterna sobre os ensinos e sobre os valores morais e sobre a sabedoria divina, explicitamente a partir dos questionamentos das pessoas que estavam lá presentes. Então, por vezes, era a sogra de Pedro, mas Senhor, por que isso? O outro perguntava, Senhor, você não tem um talismã maravilhoso que pudesse transformar todas as dificuldades do mundo? Ele fala, claro que eu tenho, eu sempre ando com esse talismã. Tem essa página também muito bela. E todos ficam preocupados. Nossa, esse talismã é incrível. Ele é o único que fornece a capacidade de você transformar tudo à sua volta. Ele te dá todo. Não existe nenhuma pessoa na Terra que é capaz, que não tem esse talismã. Todos têm acesso a esse talismã, mas ele é difícil de ser usado. E todo mundo fica, mas o que é isso, Senhor? Aí a senhora pergunta, mas então, mestre, nos fornece esse talismã. Ele disse, mas é o tempo. Todos vocês têm acesso a esse talismã. É chamado de tempo. Então são várias conversações fraternas que é para mudar aquelas consciências. E ele sempre trazendo exemplos simples da cultura daquele povo, da cultura dos hábitos com o gado, com os hábitos da lavoura, de lavrar a terra. Todo um cuidado para que aquelas consciências pudessem absorver um pouco aqueles ensinamentos. Então é muito belo ver que não só ele reduz a linguagem, como também ele simplifica certos sentimentos e depois vai crescendo os sentimentos. Né? Quem se recorda da parábola do filho pródigo, as pessoas esquecem o contexto que ela foi contada. Simão Pedro e outros iniciados ali, no início, bem no início mesmo, do convite do Cristo, venha comigo pescar almas. E os primeiros que foram aceitando, André, Felipe, Tiago, chegou a um certo ponto, Pedro foi contra. Como assim você vai chamar Mateus, que não era chamado de Mateus, era chamado de Levi, cobrador de impostos? Ele vivia numa vida de farra, dava festas e mais festas, noitadas regada a bebida, totalmente alucinado, seria hoje um dos mais alucinados da Terra. E naquela época, como é que era o conceito? O conceito de convivência sagrado. Você tem que se afastar dessas pessoas. Você tem que se afastar. Todos recebiam esse ensinamento. O povo judeu, o povo hebreu, não vivia a cultura daquela época, daquelas regiões.
Por isso que era separado. O povo hebreu, o povo judeu não se misturavam e não absorviam hábitos que não eram daquele grupo. Aí você fica perguntando, mas e como é que ele fez isso então? E daí que tem essa história? Não, essa história é muito bela. Porque Jesus pega e fala para Levi, no caso Mateus, pergunta qual era a função dele. Ele dizia que cobrava os impostos de Herodes Antipas, né? E ele pega e fala: Você não quer vir comigo, né, para iniciar essa divulgação? E ele fala que não sei o que se passa no meu íntimo, mas eu estou me sentindo atraído a seguir contigo. E ele pega e fala: Essa noite jantarei em sua casa. Ah, para que ele foi falar isso? Simão Pedro ficou assim: Senhor, você vai se misturar com essa pessoa que vive de recurso do governo, que é isso, que é aquilo. Deve ter falado um monte de palavras absurdas para o Cristo. E ele falou assim: Já está decidido, Simão Pedro, eu vou. E quando Jesus adentra a casa, só para contextualizar, tá, gente? Acho que você já conhece essa história, mas eu gosto de contar essa história. Quando Jesus adentra a casa de Levi, né, no caso Mateus, todos param, né, aquela algazarra toda, e ele pede para contar uma história. Posso contar uma história? E aí todos, né, param tudo para ouvir a história. E quem está na porta da casa de Mateus? Simão Pedro e Tiago. E todos ficam chocados, né? Né? Pedro fica chocado, mas ele fica ouvindo lá de fora. Pedro fica ouvindo lá de fora. Pedro não ousou pisar dentro da casa de Levi, de Mateus. Então Jesus vai e conta a história do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Que havia dois filhos, que um estava na casa do pai e que o outro, né, pediu ao pai para repartir os bens. E ele resolveu sair ao mundo gastando tudo, torrando tudo, sendo um vivã inconsequente. E ele está contando a história, mas Pedro está na porta, ouvindo a mesma história. Ele estava contando essa história para Pedro e para Mateus, no caso Levi. E Jesus tinha isso, né? Ele bolava histórias na hora que tinham um impacto profundo naquelas almas. Então, quando Jesus pega e fala que aquele filho, né, que havia gastado tudo, vivia sofrendo horrores, e que uma hora ele pegou e pensou: puxa vida, até na casa do meu pai, os mais simples, os servos mais simples tem sempre o que comer, um prato de comida. E estou eu aqui me matando, me degladiando com um pedaço de casca em relação, disputando com os porcos, uns restinhos de casca de batata. Então ele resolve fazer o quê? Voltar à casa do pai. E aí ele conta que o pai ficou feliz e deu uma grande festa. Eles não conheciam esse Deus. Um Deus que vai ficar feliz, que vai dar festa, que vai ficar alegre. Eles não conheciam esse Deus, só conheciam que é um Deus sisudo, perverso, que maltratava. Então, ainda existe no subconsciente, na maioria da população da Terra, esse Deus ainda perverso. Poucos realmente se sensibilizaram com o amor do Cristo. Então, muitos ainda argumentam esses disparates. Poxa, como é que eu vou, né, exercer a vivência evangélica junto com um monte de almas transviadas que só fazem bobagem pelo mundo, né? Como ele colocou aqui, ele falou bem claro, né? Alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz a imensa percentagem de criaturas na Terra. Como que eu vou poder exercer os serviços de confraternização evangélica? Mas você está acreditando que Jesus veio porque tinha um grupo preparado? Vamos acreditar que os. Não, mas os evangelistas eram um grupo preparado. Era? Você tem certeza? Se a gente observar as narrativas, mesmo na Bíblia, não precisa buscar página psicografada, não. As narrativas, quando, por exemplo, João, quando ocorreu a parábola, quando Jesus vem passar por uma certa cidade, uma certa cercania,
Paulo, no caso, perdão, no caso, João Evangelista, pergunta ao Senhor: Senhor, você quer que eu ore a Deus para que desça labaredas de fogo, queima essa gente toda aí? Ele se sentia especial, ele se sentia diferente dos outros, né? Justamente quando ele foi passar pela região, me falhou agora a memória, a região mais desértica, né, das tribos que já não se davam bem, né, nas divisões das tribos de Israel, eles não se davam muito bem. Então, nessa passagem, se a gente observar os versículos anteriores, você vai ver João falando coisas inconcebíveis. Como assim orar a Deus para pedir para descer labareda de fogo? Porque era costume na época, era hábito, aqueles que não dessem asilo e amparo para viajores, eles iriam sofrer as consequências divinas, seriam castigados, desceriam línguas de fogo que iriam consumir toda a vida, a casa e todos eles. Então, eles meio que davam asilo por medo de sofrer essas consequências, né? Então, só para a gente entender que mesmo os discípulos, eles não amavam como a maioria acredita. Eles não tinham essa desenvoltura. Mas para a época, eram os poucos que poderiam receber o Cristo para esse projeto divino, como foi elaborado. Então, até hoje, as pessoas se questionam sobre isso. E eu gosto muito da parábola do filho pródigo, porque ambos, depois, né, Simão Pedro entra na casa de Levi e fala: Senhor, me perdoe, eu sou apenas um homem rude e grosseiro. Eu não sei o que eu falo. Ele admite o erro para Jesus, porque ele percebeu que Jesus estava falando diretamente para ele, para Simão Pedro. Simão Pedro, quem é você para ficar decidindo quem tem direito ou não de receber os serviços de confraternização evangélica? Como assim? Eu vim para todos, para todas as almas, para todos. E ele deixou isso claro, ele estava lá. Dentro daquelas festanças, o que tinha? Tinha prostituição, tinha tudo que você pudesse imaginar, droga, o escambau. E Jesus foi lá e cativou aqueles corações. É inevitável. Aonde passa um facho de luz, que ama, que sabe realmente amar, ele envolve a todos. E foi muito bela essa passagem, porque Simão Pedro automaticamente adentrou e Jesus pediu, né? Abrace o Levi. Levi, abrace a Simão Pedro. Porque eles brigavam, né? Um xingava o outro. Né? Viviam degladiando ali com relação ao pagamento dos impostos, já que ele recolhia os impostos cobrados por Herodes. E ele continuou cobrando os impostos e vivendo com Cristo. E algumas pessoas falam assim: ah, fulano não pode ter buscar uma vida evangelizada, não pode buscar uma vida de progresso moral trabalhando com o que ele está trabalhando. Mas você sabe o que vai no coração daquela pessoa? Quem somos nós para criticar, né? Então, essa reclamação que todos nós fazemos, é muito o estado infeliz de ignorância que se compraz, né? A grande percentagem das criaturas da Terra. Eu não tenho como ter caridade com essas almas. Eu não tenho como me preocupar com o futuro e com a dinâmica da transformação moral dessas almas. Mas vai se preocupar com a transformação moral do que então? Das aves? Da árvore? Entendi, da árvore. Lógico que não, né? Nós temos que compreender a nossa verdadeira natureza íntima. É a fraternidade, era o amor. A natureza íntima do ser humano é o amor. Essa é a verdadeira indumentária da condição que estamos vivenciando. Então, Emmanuel continua para a gente. Entretanto, tais reclamações não são justas. Ele é categórico, não é justo isso. Por quê? Para executar sua divina missão de amor, para o Cristo executar essa divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Não contou com espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Muito pelo contrário. Eles eram muito cabeça dura.
tinha uma visão do chamado reino de Deus como sendo o quê? Algum reino físico. Algum reino físico que iria se impor sobre todos, iria forçar o desenvolvimento intelectual, moral da humanidade. Por quê? A criança vai nascer, eu vou obrigar a estudar. A criança vai nascer no lar, eu vou obrigar a criança a amar. Tem esse negócio, não. E tem pessoas que acreditam assim até hoje, de uma maneira estranha. Não se sabe por quê, mas muitos compreendem assim. Mas como Jesus fez? Ele fez o contrário. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante-se aos homens. Se você observasse Jesus andando na rua e qualquer outra pessoa, você não ia distinguir Jesus no meio da multidão. Esse negócio de Jesus de olho azul, Jesus louro, Jesus, como as pessoas desenham e pintam, são as versões de cada país. Tá na Suécia, você vai pintar o quê? Uma pintura de Jesus mouro. Não existe mouro na Suécia. Todo mundo é olho azul, olho verde, cabelo louro. Então você pinta Jesus para que se assemelhe àquele povo. Então as pessoas, os artistas da época, das chamadas pinturas sacras, pintavam em relação ao público-alvo, né? Então, sim, Jesus se fez de servo, se vestia humildemente, trabalhou na carpintaria do Pai, viveu uma vida humilde, mas cumpriu a vontade de Deus, amando, servindo, amparando, explicando, tornando a vida de todos que estão à sua volta um canteiro de paz e de harmonia. Por onde ele ia, onde tivesse desavença, ele trazia a esperança. Onde houvesse tristeza, ele levava alegria. E é isso. Essa é a vivência. Essa é a boa nova. Qual é a boa nova? É possível viver assim. Eu vou provar para vocês. Siga isso porque dá certo. Foi isso que o Cristo fez. É esse o verdadeiro significado da boa nova, né? Então não podíamos ir ter com o Salvador. Impossível. Como é que você vai aurir a nível de Cristos? Né? Sabemos que quando deixarmos a nossa última encarnação aqui na Terra, nos tornamos espíritos bem-aventurados. Lá no Livro dos Espíritos tem uma perguntinha sobre isso. O que se torna um espírito nessa última encarnação? Um espírito de luz? Não. Ele passou por zilhões e zilhões de reencarnações na Terra. Não precisa mais reencarnar na Terra. O que ele se torna? Um espírito bem-aventurado. Ele naturalmente cumpre e vivencia as bem-aventuranças. Ele entendeu o propósito. Ele entendeu aquele perfil, o que significa esse perfil desse espírito treinado aqui na Terra. Ele entendeu que é um espírito bem-aventurado. Depois disso, tem a escala de quê? Para se tornar um espírito puro. Não acabou por aí. Depois de se tornar um espírito puro, você entra como estagiário de Cristos. E tem uma escala gigantesca ainda para se tornar um Cristo. Então, não é por falta de degraus, não é por falta de escala, mas é compreender que na condição de Cristo, ele veio à Terra e animou um corpo físico igual ao nosso, vivenciou toda a vida como todos nós, é impressionante. Impressionante. Por quê? Porque ele sai da sua posição sublime e vem ter conosco. Apaga todas as suas luzes para não ofuscar, né? De maneira a beneficiarmos, sem traços de sensacionalismo. Até isso, não absorvermos, tivemos dificuldade de absorver esse ensinamento. Ah, como assim sem traços de sensacionalismo? Ué, porque você às vezes quer dar uma visão de alguma coisa divino, você bota uma coisa areolada, coloca ouro, coloca um monte de não sei o que, pinta de branco, pinta de não sei o que lá. Nossa, que coisa divina! Que imagem divina, maravilhosa! Mas o divino, como realmente ele se manifesta, não é assim. Se ele vai se manifestar para quem não tem capacidade de observar, que vai ser ofuscado por aquela luz, que vai ser ofuscado por aquela beleza, ele reduz, ele baixa o nível para poder ter acesso a esses corações. Então, o exemplo de Jesus nesse particular representa lição demasiadamente profunda. Por quê? Porque ele deixa o exemplo que ninguém pode alegar o quê?
Já que eu tive conquistas intelectuais, já que eu tenho sentimentos de amor, de compaixão, tem pessoas que têm orgulho de confirmar, nossa, eu consigo ter compaixão pelos animais, eu consigo ter compaixão pela... Olha, tem gente que não consegue. E isso não pode ser uma razão, uma motivação para o desentendimento com os irmãos da terra. Essa frase é linda de Emmanuel. Emmanuel buscou essa frase e foi belíssima essa frase. Ninguém alegue, depois de você ter conquistas intelectuais e sentimentais, ter isso como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Fulano não vai compreender o que eu vou explicar para ele. Aí você se irrita com ele, porque ele não está no seu grau de sofisticação, não está no seu grau de percepção. É meio estranho, né? Devia ser o contrário. Já que ele não está nesse grau, que você baixe o nível. Não baixar o nível de querer fazer os mesmos, promover os mesmos erros, mas baixar o nível da linguagem. Pensar, pedir, orar, métodos de como alcançar aquele coração, de como perceber tal relação intrínseca em cada consciência e assim amparar. Porque, por vezes, alcançou um pouquinho de conquista intelectual, um pouquinho de sentimento, a pessoa quer se afastar. Não. Fulano não me compreende. Ele não tem a sensibilidade que eu tenho. Ele não ama como eu amo. Ele não perdoa como eu perdoo. Calma, meu amigo, não é assim. Então, ele deixa claro: homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Nenhum. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, aqueles que eram classificados como de pior vida, pessoas pecadoras, ministrando o quê? Seu derradeiro testemunho entre ladrões. Entre ladrões. Então, se teu próximo não pode se alçar, ou seja, se elevar ao seu plano espiritual em que você se encontra, você pode fazer o quê? Ir ao encontro dele, para o bom serviço de fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Então, isso acontece igualmente dentro do lar. Dentro do lar. Fulano não tem a sensibilidade, ou fulana não tem essa sensibilidade que eu tenho. Não tem esse conhecimento evangelizador, esse conhecimento tão importante que vai alavancar os destinos da humanidade. E queremos nos afastar da pessoa. Queremos fugir da pessoa. Mas fulano bebe. Mas fulano faz aquilo. Mas fulano fuma. Ué, mas isso não é motivo para você deixar de ofertar o seu coração para essas pessoas. O Cristo não fez isso. Muito pelo contrário. Ele vivia cercado de ladrões, prostitutas, do pior da sociedade. Então, recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso, como servo crucificado. Aí essa frase aqui, aniquilou a si próprio, é intrigante, porque por vezes, numa relação filial, pai ou mãe, filho ou filha, os filhos, por vezes, solicitam de nós que nós apaguemos a nossa luz, apaguemos os nossos conhecimentos. Você já sabe tabuada, mas ele quer ver você errar. Ele sabe que você sabe escrever bem, mas ele quer ver você ter dificuldade numa escrita. E você falar, eu estou aprendendo ainda também. E ele quer ver percepções de humildade do seu mundo íntimo, para incentivar ele dizendo, tá vendo? Você vai se tornar um adulto e vai ter que continuar estudando, continuar se esforçando. Por vezes não queremos nem mesmo fazer isso no lar. Que me aniquilar o quê? Não me aniquilo para ninguém. Mas se você não se aniquilar, você não é capaz de amar. A essência do amor é você não obscurecer os seus caminhos, mostrando que você sabe sentir valores melhores, que você sabe amar. O amor é silencioso.
os valores morais são silenciosos, as virtudes são silenciosas. Se fôssemos relatar o número de mães solteiras no mundo, fazendo o possível e impossível para guiar os corações e as mentes de dos corações e as mentes de filhos e filhas que elas amam, é impressionante. Ninguém escreve sobre isso, não se faz status sobre isso, mas essas pessoas estão se aniquilando, deixando de fazer coisas, deixando de desenvolver certas aptidões para seguir servindo e amando aqueles corações, altruisticamente. E se alguém perguntasse, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Tá intrínseco, faz parte da pessoa. Mas não podemos esquecer, quer demonstrar que você já sabe amar, você tem que aprender a se aniquilar. É inevitável. Por quê? Porque senão você está competindo. Foi isso que o Cristo deu exemplo. Se você não se aniquilar, você vai estar competindo entre o seu mundo íntimo e o mundo íntimo do outro. E não se harmonizando com ele. Não é se harmonizar no erro, não é se harmonizar no equívoco, na incúria, em parar, estacionar, não querer evoluir. Não é isso. É não se harmonizar no sentido de se afastar e não servir com amor e carinho, não ser paciente, não ter uma palavra amiga, carinhosa, com afeição de uns para com os outros. Então, quando Jesus se prostrou como servo crucificado, ele deu a conotação final que Paulo sempre cita, e no livro Paulo Estevão é ainda mais destacada, e que o povo hebreu compreendeu. Aqueles hebreus e judeus que estudaram sobre o Cristo e se tornaram cristãos, e existe um grande número para isso, inclusive o mestre de Paulo, de Saulo de Tarso, né? O mestre dele, o grande professor dele, se tornou no finalzinho, quando ele teve contato com o Evangelho de Mateus, ele compreendeu aqueles ensinamentos. E ainda pediu para Paulo, para você compreender, você precisa se afastar de tudo, você tem que ir para o deserto. E por vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que se afastar do que a gente acredita, que eu tenho mais certeza. Você tem certeza disso? Para um pouco, se afasta, medita. Medita no que como você conduz a vida. Observa com calma. Talvez você esteja vivendo como a massa vive, uma consciência totalmente equivocada, que não tem nada a ver com você. E você só está vivendo assim porque você quer se sentir parte da alcateia, parte da manada, parte do... Ah, mas eu quero ficar envolvido com todos. Mas não é esse o seu objetivo. Não para se envolver no erro, não para se envolver nos equívocos, nas mesmas quedas. Né? Como é que você quer ajudar uma pessoa que tem um problema com álcool bebendo junto com a pessoa? Não entendo isso. Você sabe que uma pessoa tem um grau de dependência química, de um álcool, alguma coisa, você quer marcar para sair com a pessoa? Mas tu tem que descobrir um lugar que não vende bebida alcoólica. É um mínimo de carinho e cuidado que você pode ter com essa pessoa. E você convida essa pessoa para ir nesse lugar, já que você gostaria de um lugar neutro, não o seu próprio lar. Não tem problema nenhum, mas você tem que demonstrar esse cuidado. Isso faz parte do início do amor. Temos que compreender as complicações de cada consciência e nos esforçarmos. Ah, mas lá eu não gosto daquele lugar. Não é sobre você. Nunca é sobre você. É o contrário, é você se aniquilar. Então, às vezes, os exemplos de aniquilar a si próprio são pequenas coisas da vida que nem as pequeninas queremos aniquilar. Ah, mas eu queria tanto passear não sei aonde, e não sei aonde. Pô, vou mudar meu planejamento por causa de Beltrano ou Ciclana? Não, mas você não quer se aniquilar para promover um bem-estar para aquele outro? Por que não? Então são pequenos aspectos que a gente esquece de exercer e que Jesus deixou exemplo na Terra. Mas qual foi essa explicação tão divina que fez com que o povo hebreu percebesse o que Paulo estava falando? Era comum num templo anterior ao povo hebreu, bem ali no germe, aquela condição inicial do povo hebreu, havia um hábito do templo onde o responsável do templo fazia um sacrifício de sangue. Ele fazia um sacrifício de sangue. Ele chegava lá, cortava a mão e pingava o próprio sangue. Então aquele sacerdote
ele cortava a mão dele várias vezes, durante semanas, meses, anos cortando a mão, fazendo aquele sacrifício de sangue. Para hoje, para todos nós, é uma aberração. Mesmo para a época de Paulo, era uma aberração, mas todos respeitavam o símbolo. Todos respeitavam aquele símbolo. E Paulo pega e explica todo o povo hebreu e a todos os judeus que queriam ouvir sobre Jesus. Jesus, na cruz, fez o sacrifício de sangue, o maior de todos. Ele doou todo o sangue dele. Daí vem a expressão, o sangue de Jesus tem poder. É dessa expressão, desse cenário, desse hábito do povo hebreu. Às vezes a gente não sabe da onde vêm essas expressões, mas vem desse hábito. Porque aí todos não tinham como duvidar. Nossa, agora entendi. Que eles sabiam que o representante máximo iria se doar ao máximo. Isso, já havia esses escritos, já havia essa descrição. Que quando Cristo estivesse entre eles, ia fazer um sacrifício máximo. Aí tudo casou, né? Tudo funcionou no contexto para o povo hebreu, porque a origem do povo hebreu, os primeiros laços de ligação, eles acreditavam naquele sacrifício de sangue e observou o sacrifício máximo. Né? No caso, Cristo doou todo o sangue do corpo dele em favor da humanidade. Então, lógico que não é o sangue em si, o sangue não existe. O sangue acabou, foi embora, acabou. Acabou o corpo físico, tudo volta à sua verdadeira natureza. Mas é um símbolo. Nós não temos muito símbolos na nossa época, criadas por nós mesmos. Né? Nossa geração, esse século, né, o século XXI, ele é ausente total de símbolos. Na verdade, a maioria até despreza. Todo símbolo do passado despreza. O próprio símbolo da cruz enfincada na terra é um símbolo. Da mesma maneira que a espada enfincada na terra é um símbolo. Esses símbolos foram perdendo seus valores porque não foram mais ensinados em escolas, não foram mais propagados de geração para geração. Mas é importantíssimo a gente observar, né, esse esforço do Cristo em apagar todas as suas luzes e vir nos explicar milímetro por milímetro. É assim que ama, é assim que perdoa, é assim que renuncia. O próprio livro, uma outra publicação muito bela, que eu gosto muito também, eu costumo citar muito, é o livro Boa Nova. Há um capítulo belíssimo, onde todos vão compreender que há uma má interpretação equivocada sobre Tomé. E a gente só vai entender porque todo mundo acreditou o seguinte: nossa, igual a Tomé, né? Só acredita vendo. Não era isso, né? Todos tocaram as feridas do Cristo. Está na Bíblia. Não foi só Tomé. E não foi só as feridas da mão, foram as feridas do peito, né? Da lança, né? A lança, Jesus padeceu na cruz, mas o desfecho final foi por lança, não foi por quebrar os joelhos, quebrar as pernas, para promover a asfixia, né? Foi através da lança. Então, por que eu estou querendo comentar sobre isso? Porque essa bela ilustração de Tomé, há uma passagem do livro Boa Nova, onde Tomé estava conversando com o Cristo, querendo saber, porque no fundo, qual era a pergunta de Tomé para o Cristo, numa conversação muito anterior à crucificação? Senhor, como é que eu posso reconhecer que eu mesmo estou exercendo e agindo como um servo de Deus? Como é que eu posso saber que eu tenho as marcas, que eu tenho a marca realmente que eu estou servindo a Deus? E Jesus, não, fique tranquilo, no momento certo eu vou te explicar. E ninguém pegou essa fase, né? Porque teria que ter uma comunicação detalhada para ter essa percepção. Então, depois de toda aquela situação de sacrifício, toda aquela parte penosa, quando Jesus se dirige a Tomé, na verdade, na tradução, se você for observar algumas traduções, né? Porque já que é hebraico, arcaico grego arcaico, né? O Novo Testamento é grego arcaico.
pegar do grego arcaico, você vai ver que alguns evangelistas narram assim, e Jesus, mostrando a mão a Tomé, disse, eis a marca. Eis a marca. Ele está dizendo, aqui, ó, estou te mostrando como eu servi ao Pai. Encorajando eles, não tenham medo de servir até mesmo nas condições mais extremas. Ainda mais naquele cristianismo iniciático com tantas perseguições. Né? É uma página muito bela de Emmanuel. Eu gosto muito dessa página, Jesus Veio, porque são muitos aspectos que ele está narrando. E deixando claro, por vezes, dentro do lar, no local de trabalho, no caminho, onde for, nós não queremos exercer o nosso melhor, achando que os outros corações não são merecedores do nosso potencial de promover o bem, de compreensão para com as imperfeições alheias, do perdão das ofensas. Acreditamos que temos que transformar o outro para ser exatamente como nós somos. Mas quem somos nós para fazer isso? O Cristo não fez assim. Temos que aprender o método do Cristo. E o método do Cristo qual é? Ama e serve. Ama e serve. Por isso que ele se colocou como mais humilde do mais humilde, para demonstrar e exercer a fraternidade, o carinho, o amor da maneira mais pura. Então, dê um exemplo para a gente maravilhoso. Não importa de quantos conhecimentos você tem, não importa o quanto você já é capaz de amar e fazer as coisas por amor, não importa. Que nada disso seja justificativa para que você possa entrar em contenda, desavenças ou até mesmo se afastar de outros corações. Porque todos nós somos filhos de Deus e temos que nos irmanar uns para com os outros para o futuro. Vamos lá. Temos 5 minutinhos. Eu esqueci de novo de fazer a prece no início, desculpa. Vamos fazer a prece então agora, para iniciarmos o estudo. Ou darmos prosseguimento. Eu vou fazer para adiantar. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, conversando sobre os Seus ensinamentos, os Seus exemplos de luz, de amor, de carinho profundo por todos nós, nos chamando, nos conclamando. Venha, venha caminhar comigo. O Seu coração faz falta nas galáxias, em todas as casas do Pai. Obrigado, Senhor, por esse carinho, essa misericórdia profunda para nos educarmos em relação ao amor e à fraternidade e à sabedoria, do qual ainda estamos muito longe de alcançá-las. Muito obrigado por tudo. E assim damos por iniciada a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Pessoal, então aqui estamos na nova sala, né? E a gente tem mais um tempinho juntos aí estudando sobre tudo e mais um pouco. A gente precisa de tudo e mais um pouco, né? Vamos lá. Não sei se tem mais alguém para entrar na sala. Enfim, vamos dar continuidade então. Então só para... Tem sim. Só para a gente dar continuidade então, só para a gente recapitular, estamos no capítulo 6, ok? Das manifestações visuais. Quem tiver com o livro em mãos, o livro dos médiuns, quiser acompanhar no papel, né? É o item 100. Novamente, o livro dos médiuns os itens são seriados, né? É a mesma série numérica do início do livro até aqui, até o final. Então vamos lá. Já avançamos por essas perguntas, né? A primeira pergunta, se pode os espíritos tornar-se visíveis. Sim, o podem. Né? Estamos aqui então na terceira pergunta. Eu sei que nós não avançamos muito, mas é importante a gente só retomar de qual contexto nós estávamos conversando. E essas respostas são respostas, né, um pouco mais elaboradas. Né? Temos a participação também de Erasto.
Então, terceira pergunta. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visualmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou o querem. Então, é fornecido, é permitido manifestar-se visualmente? Todo mundo é permitido? Parece até uma contrariedade, né? Todos o podem, mas nem sempre tem permissão. Mas como é que pode não ter permissão? Não, ele está dizendo de termos de possibilidades. Todo mundo pode atravessar a rua? Pode, mas seria melhor você esperar o sinal fechar, né? Então, então não é em termos de. A pergunta é em termos de capacidade. E a resposta inicial é em termos de capacidade. Sim, todos o podem, todos possuem essa capacidade. Não há limitação em relação a isso. Mas nem sempre tem permissão. Não há, às vezes, por vezes, uma permissão para fazê-lo. Ou querem. Ainda tem esse problema. Não é só questão de. Eu já consegui permissão. Por vezes, obviamente, eles podem, têm a permissão, mas por vezes não querem. Né? Então vamos à quarta. Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visualmente? Olha que legal, a pergunta é bem inteligente. Isso depende, de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mal. Naturalmente, de acordo com o tipo de postura, como aquela consciência está vibrando, ele tem um objetivo sincero de colaborar ou um objetivo real de prejudicar, de perturbar, de querer dar sustos, né? Não que, por vezes, seja essa a intenção inicial, né? Ninguém tem como controlar o susto no consciente do outro, mas dependendo das formas que ele se permite ou se deseja assim manifestar, pode assim ocorrer, né? De ser uma mal aparição, não um bom serviço, mas um mau serviço. Então, quinta pergunta. Como lhes pode ser permitido manifestar-se? Quando para mau fim? E sempre essa pergunta que todo espírita se faz. Como é que tem permissão para promover o mal? Né? Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para mau fim? Nesse caso, é para experimentar os quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito e bom o resultado. Então, novamente, isso é importante a gente sempre comentar e ajuizar todas as vezes. A sua relação que você tem com Deus é como você interpreta tudo e a todos. Se você acredita num Deus perverso, que pune, que maltrata e que castiga, qualquer situação que você pessoalmente classifica como um fim mau, você às vezes não se permite a observar o resultado que é gerado daquilo que você está chamando que é mal. Puxa vida, aquela criança reencarnou sem um braço. Vamos fazer um jeito de botar um braço novo nele. Nenhum problema em conseguir prótese, conseguir. Não, vamos tentar fazer nascer um braço novo nele. Muitos cientistas da Terra têm esse ímpeto, muito natural. Mas o ímpeto associado a ter raiva, inclusive de Deus, sobre isso, que Deus é esse que fez nascer uma criança sem um braço? Que Deus é esse que fez uma criança nascer cega? Como assim foi Deus? A pessoa não compreende o processo de reencarnação. A pessoa não compreende o processo de experimentação do que cada espírito necessita. A pessoa não sabe qual vai ser o resultado em mais ou menos 5 encarnações. Quem dirá em mais ou menos 20? Nós observamos o tempo flutuante em minuto a minuto. Todos querem céu de brigadeiro. Todos querem que nada aconteça de forma diferente. Tudo tem que ser perfeito e maravilhoso, segundo o ponto de vista do cliente. Onde já se viu isso? Você quer se impor a uma condição de progresso que você sabe que você sozinho não é capaz de promover. Você sabe que você não vai conseguir sozinho desenvolver amor e sabedoria. Você quer entrar numa escola chamada Planeta Terra. E nessa escola vão ter várias exigências. E você quer dizer que a escola está errada e que você que está certo.
É esse o problema com relação a todos os mecanismos de dor. Imagine o seguinte, para você vivenciar uma certa estrutura de convivência com certos corações, alguém fala assim para você, olha, você vai ter que reencarnar naquele grupo familiar. Aquele grupo familiar tem uns probleminhas de genética. Então, possivelmente, você vai ter um probleminha de rins, tudo bem? Aí você fala, eu não vou perder a chance de reencarnar com aquele grupo e desenvolver o amor e sabedoria com aquele grupo só por causa de uns probleminhas de pâncreas ou de rins. A pessoa não está prisioneira a isso. O espírito não está prisioneiro a isso. E tem certas situações que, sim, são desafios para aquela consciência. Você é capaz de amar em condições fora da CNTP, condições naturais de temperatura e pressão? Não, eu só consigo amar se for 25 graus, umidade relativa do ar 50%, e, é claro, pressão atmosférica do jeitinho que eu gosto, tem que estar tudo perfeitinho. Se não tiver tudo perfeitinho, eu não amo. Não tenho condição de amar. Bem, então você não está na escola certa, porque a escola chamada Planeta Terra é, por vezes, para nos testar em condições adversas. Isso se chama provas. Muitas pessoas ficam só falando sobre expiação, 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 expiação. Expiação é fácil. Expiação é fácil, você não está se desafiando. Está se desafiando somente em renunciar, em baixar a guarda, em desenvolver a humildade. E quando não tem nada te forçando, você é capaz de se provar em resultados mais nobres? Então, é complexo, o processo é complexo, né? Não temos ainda condições claras de ver qual vai ser o bom resultado de certas sequências dos nossos destinos. E queremos ficar analisando e julgando os destinos dos outros. O que está acontecendo e o que vai acontecer. Quem somos nós para compreender esse esquema tão complexo? Temos que ter uma capacidade muito profunda, a nível de Cristos, para observar tudo do alto, num contexto muito superior. Então, é muito difícil, a gente não consegue ver o resultado. O quão bom ele é. Né? Ah, mas aquilo ali causou tanto sofrimento àquela pessoa. É, mas reduziu em 70% o orgulho e a vaidade dela. Como assim reduziu em 70% o orgulho? Pô, valeu a pena. Isso foi um golaço. Então a gente só observa o que é um bom resultado, infelizmente, com o passar do tempo. Tudo nós julgamos que é um fim mau. E não compreendemos o quão positivo ele é. Inclusive, como estamos estudando, né, até no ESD, os aspectos da obsessão e do obsessor. Né? Aquilo ali, aquele é relevante, é o levante da consciência, é o insuflar aquela consciência as condições mais esdrúxulas, de orgulho, de vaidade, de presunção. Aí a pessoa desperta, caramba, eu sou assim, caramba, eu me irrito assim tão fácil. Claro que a obsessão simples, né, como já conversávamos lá no ESD, é muito difícil de perceber, mas todo mundo toma um choque, né, de perceber que a obsessão em si, tecnicamente, todo mundo julga como mal, mas tem um resultado maravilhoso. Você vai se perceber. Caramba, não é que eu sou uma pessoa muito irritada? Não é que eu me irrito com facilidade? Não é que aonde eu tenho que exercer o bem, geralmente eu provoco, eu irrito, eu espizinho as pessoas? Eu não tinha percebido isso. Né? Então precisamos nos atentar para essas questões. Né? Então, sexta pergunta, vamos lá. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Qual o fim que esse espírito está guardando? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. Acontece. Que visam, né? Ou seja, o que visam ou querem, né? Os que vêm com boa intenção consolar as pessoas que deles guardam saudades, provando-lhes que existem e que estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência. Porque a maioria esquece. Meu Deus, eu lembro de fulano que morava não sei aonde, desencarnou. Você faz prece por ele. Você pede para direcionar o espelho da sua consciência para refletir luz divina sobre aquela outra consciência. Você faz prece.
Você pede por essas pessoas na casa espírita, preferência não em casa, né? Na casa espírita. 7ª. Que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Ou seja, ver continuamente, né? Não seria esse um meio de tirar dúvida aos mais incrédulos? A pergunta é muito sagaz, né? Não tem pergunta simples de Kardec. Estando o homem constantemente cercado de espíritos, vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Então, se isso aqui é uma escola de provas, você quer ser provado, e eu devo usurpar, né, roubar aquilo ali que eu estou vendo, que a pessoa está distraída ou não. Talvez se ele tivesse um espírito do lado assim, que feio, hein? Ele não ia fazer. Mas como não tem ninguém censurando e julgando, aí a pessoa faz. É esse o grande aspecto da prova. Né? Igual aquela questão, né? Havia um sábio onde ele estava sentado no lugar, todos sentados, meditando, e ele estava muito idoso, ele tinha que escolher alguém que estava ali naquele conjunto, participando com eles, para se tornar o líder do grupo. E ali havia um problema de teste moral. É assim, sempre foi assim, né? Em todos os aspectos de teste moral. Será que a pessoa, quem assumir essa posição, não pode ser uma pessoa que vai destruir o ambiente, né? Com um monte de ideias doidas. Então, o que a pessoa faz? Ele fez o seguinte teste. Olha, temos que reformar aqui o local. E nós não temos recurso, não tem dinheiro para tinta, para argamassa, para nada. Vocês vão sair daqui, por aqui, pelas vizinhanças e vão roubar qualquer coisa. Porque, afinal de contas, é para o templo. Eles vão entender. Não precisa pedir, você tem que entrar na casa das pessoas e sair roubando tudo pelo quintal. Você só pode retornar com o material necessário para poder cumprir toda essa obra. Mas ninguém pode ver vocês. E ele fala isso, mas ninguém pode ver vocês. E eles ficam encucados com aquilo, mas Senhor, façam. É uma ordem. E todos foram. Um só não foi, ficou parado, pensando. Então, esse responsável perguntou, mas por que você não foi? Ué, Senhor, eu me desculpe, mas se eu for, você falou que ninguém pode me ver, mas eu estou me vendo. Eu vou lembrar do que eu fiz. Eu vou ter consciência do que eu fiz. Então, se eu estou vendo, eu não posso fazer. Aí o responsável, achei o futuro, achei o futuro substituto. Né? É bem nesse sentido. Se pudéssemos ver espíritos o tempo todo, seria um jogo de carta marcada. Seria um jogo de carta marcada. Não estaríamos nos provando em relação às dificuldades. Aliás, toda dificuldade que fosse ocorrer, teríamos 3, 4, 5, 6 para dar assistência. E cadê a sua contrapartida? Os outros já deram contrapartidas em outras provas. E cadê a sua contrapartida de agora? Né? Então, existe todo esse lado difícil a gente perceber, né? Sobre o como estaríamos numa condição, né? Sem contar que nos perturbaríamos, né? Se nós observássemos espíritos continuamente, mas esse aspecto de estar livraria o nosso livre-arbítrio de agirmos da maneira mais livre possível, né? Inevitavelmente. Então, ele continua. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem. Porque geralmente sempre se argumenta, se todos virem espírito, se vir espírito da hora, todo mundo vai acreditar, vai tudo se transformar e o mundo vai virar flores. Todo mundo tenta alegar esses tipos de argumentos. Então ele pega e constrói essa frase nesse sentido, a sequência da resposta. Quanto aos incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam em nada, de muitos meios dispõem para se convencerem, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto
e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses, não te preocupes, deles se encarrega Deus. Ou seja, não adianta você querer pegar os fenômenos espíritas, os fenômenos de percepção do mundo espiritual e querer empurrar a goela abaixo para o outro se transformar. Não é assim que funciona. Aí tem uma nota aí também no Livro dos Médiuns, eu repliquei aqui. Nota. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades, ou seja, as multidões de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós populam. Né? Temos milhares de espécies de bactérias que vivem em harmonia na nossa boca, na nossa pele. Não sei se vocês sabem, mas toda vez que uma barata encosta na nossa pele, ela corre para se limpar. A barata corre para se limpar da quantidade de micro-organismos que habitam a nossa pele, em harmonia, em simbiose, né? São simbióticos, né? Todos esses micro-organismos que estão em equilíbrio conosco, eles se beneficiam da nossa estrutura biológica e a estrutura biológica e a participação deles é eficaz em vários aspectos para a nossa saúde orgânica, né? Mas se nós pudéssemos olhar para a pele e ver os bichos andando no nosso corpo, a gente ia tomar um susto. Mas anda o tempo todo na nossa cabeça, né? Diversos. Por exemplo, existem organismos, como por exemplo o ácaro, ele se alimenta da pele humana. Não, na minha casa não tem ácaro. Tem ser humano? Então tem ácaro. Como não tem ácaro? Né? Existem diversos micro-organismos decompositores e o planeta pertence a eles. Tem muito mais micro-organismos no planeta do que de seres humanos. Se pensar em número de população para definir a quem pertence o quê. E nós não daríamos conta. Imagina, você vê um alimento, não é conseguir comer. Você olhar para a pele, você não é conseguir achar que tem que lavar e limpar. Né? Já viu esses sabonetes que falam assim, elimina 99,9% dos micro-organismos? Como assim, pô? Eu preciso deles. Eu dependo deles. Né? É importante, e às vezes eu brinco com minhas filhas, né, na hora da prece, na hora do almoço ou da janta, né? Agradeça os micro-organismos que habitam na sua flora intestinal. Sem eles, você não absorveria os nutrientes necessários da comida. Fica sem a flora intestinal para você ver como é bom. Você não vive. É isso que vai acontecer. Não tem vida. Então, como já informamos várias vezes, vamos percebendo isso com os estudos mais elaborados. Manifestação divina é sempre por cooperação. Sempre. Nós é que não estamos atentos o suficiente para perceber essa cooperação. E é claro, se tivéssemos consciência total, como ele está falando, vou ver o tempo todo micro-organismo em volta de mim. A maioria realmente não ficaria bem, né? Então, de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, muito interessante, né? Essa maneira como Kardec conclui por princípios lógicos, não simplesmente bota na mão de Deus por uma fé sem raciocinar, mas raciocinando. Tá aí o elencar desse aspecto, né? Eu me perdi aqui de novo. Perdão. Tem hora que ele salva aqui o arquivo no modo automático. Eita, ele pulou lá no 99, né? Desculpa, gente, vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente avançar. Então, sim, deles se encarrega Deus. Não queira tentar provar a existência dos espíritos, a lei de progresso. O coração tem que estar sensível a querer buscar esses resultados. Enquanto isso, ele vai buscar o que ele realmente deseja buscar. É muito difícil sensibilizar as pessoas somente pelo fenômeno, né? Não é por aí. Então, continuando, 8ª. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que, em certos casos,
é isso permitido? Olha Kardec. Ele pega uma parte da resposta e articula para gerar uma próxima pergunta. Já que existe esse inconveniente, então por que em certos casos isso é permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte do corpo físico, já que não existe morte para o espírito. A visão passageira basta para essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado e não oferece os inconvenientes da visão constante. Não precisa ter aquela visão constante. Se teve aquela percepção, é o suficiente, já basta. Nona, nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Olha que pergunta legal, hein? Um planeta muito mais evoluído, tipo o Júpiter da vida. Eles conseguem ver esses espíritos continuamente? Então ele vai e comenta. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Ou seja, torna rara essa percepção, mas eles estão sempre lá. Então, por exemplo, qual o problema do planeta Terra? E ele é um problema cultural fundamental de educação. Você senta numa mesa para desenvolver um projeto. Então, o primeiro aspecto que você se pergunta é como você vai se beneficiar desse projeto. É a natureza ainda do ser humano. Essa natureza cultural, a cultura geral de convivência é essa. Um espírito evoluído, quando ele senta numa mesa para iniciar um projeto, a primeira coisa que ele se pergunta: eu tenho que beneficiar a tantos grupos. Esse projeto tem que ser um impacto positivo em todos eles. E tem mais. Eu preciso da colaboração de todos os níveis que estão ao meu alcance, para que todos colaborem e cooperem, como deve ser qualquer manifestação divina. A percepção e o projeto muda. Tudo muda. Você quer sempre fazer parte da manifestação divina da forma mais coerente. Porque é assim que acontece. Ah, não, mas quando eu reencarnei, eu aprendi a falar sozinho. Não, não aprendeu. Quando eu reencarnei, eu aprendi a andar sozinho. Não, não aprendeu. Ah, mas quando... Não, não e não. Tudo nós estamos dependentes uns dos outros. Mas não é no sentido de impor uma dependência para nos humilhar, para nos ofender. Se nos sentimos humilhados e ofendidos, é o gênero do nosso orgulho, da nossa vaidade. Mas é porque a manifestação divina, ela é assim, ela é coletiva. Não vai existir um espírito que é capaz de desenvolver tudo e fazer tudo sozinho. Tem uma página muito bela onde narra o convite do Cristo ao que seria Pedro II, né? Aqui da história do Brasil. Jesus foi ter com ele, foi pessoalmente pedir a ele. Você poderia ir lá, porque Jesus conhecia ele de longa data. Foi esse espírito que usou a lança. Era o soldado que usou a lança para perfurar lá o coração do Cristo. Jesus, daquele corpo físico chamado Jesus de Nazaré. Aquela indumentária, né? Jesus de Nazaré. Então o Cristo foi lá pessoalmente falar com ele, com a mesma aparência de Jesus de Nazaré, e foi lá pedir: você pode me ajudar a construir, consolidar o Brasil? Olha o constrangimento. Claro, Senhor, o que você pediu, eu faço. O cara enfiou a lança no corpo do cara, o cara vai lá pedir a ele ajuda. Aí você fica pensando assim: se eu fosse o Cristo, eu não ia pedir nada a ninguém, eu ia fazer tudo. Exato, é por isso que não dá certo. Porque você tem essa capacidade e quer fazer tudo sozinho. É o contrário, você tem que envolver a todos. Projetos divinos sempre envolvem a todos. Então é claro que ele não vai ficar preocupado em estar percebendo as inspirações. Nossa, eu estou pensando aqui num problema, vem uma inspiração divina para resolver o problema. Se você vê o espírito e vê que a inspiração vem daquele outro espírito, você não está preocupado com isso, você está até agradecido. E que você está sempre com aquele pensamento que eu possa ser um colaborador
adequado para estar somando nesse grupo, para estar somando em algum grupo, porque eu sei que eu não faço nada sozinho. Então, quanto mais desenvolvermos os nossos corações para a coletividade, mais vamos perceber o que é o projeto divino, o que é a Boa Nova na sua percepção mais profunda. Sim, por favor. É interessante, né? Você fala sempre da cooperação, agora tudo que eu faço, eu não quero mais esquecer isso. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, como é importante, um exemplo, tá lá na obsessão, ou assim, falou mais em particular essa reunião, pode ser outra reunião fechada. Aí a gente está lá, se falta parece ter um buraco na mesa, você fala assim, ai, já não estou me sentindo, puxa vida, cada um, eu fico olhando para cada um, se um falta, nossa, já não é a mesma coisa, puxa vida, está faltando aquele coração, aquela alegria, alguma coisa dela está faltando, já parece que eu estou já fraca. Mas é assim mesmo, mas você tem toda a razão. Se você pegar outras publicações do livro da coleção Na Vida no Mundo Maior, de André Luiz, que as pessoas chamam de coleção de André Luiz, né? Ele narra até isso. Ele narra como é importante a coesão de pensamentos na hora da reunião mediúnica ou reunião de desobsessão. Sim, há uma cooperação. E sim, quanto mais consciente for essa cooperação, esse sentimento e essa percepção de cooperação, melhor funciona o trabalho. Porque o trabalho se torna menos orgulhoso, menos vaidoso, o trabalho se torna genuinamente aos moldes do divino. Então sempre vamos buscar esses moldes. E é estranho, porque tudo na Terra é o contrário. Você quer bolar uma grande ideia para você. Você quer executar essa grande ideia para lucrar? Para você. Você entende como a estrutura é totalmente estranha? Até a forma como as escolas da Terra, eu sei que eu bato muito nas escolas da Terra, porque, por vezes, colocamos sobre os ombros dos chamados sistemas de ensino que ensinem a criança, ou aquele jovem, ou aquela consciência, a se desempenhar de uma maneira mais cooperativa. Aí as pessoas criam trabalho em grupo. Pô, o trabalho em grupo sempre foi um pesadelo na vida de quem assim o fez. Porque sempre tem um que carrega piano e o resto fica olhando. Não faz, entendeu? Ah, fulano tá fazendo, a gente pode ficar assoviando e chupando cana, tá tudo bem. E é comum, né, assim pensarmos. Ah, estamos num grupo com 5. Ah, mas tem Beltrano e tem o fulano. Minha participação pode ser bem menor. Não. A cooperação de todos nós é essencial. Especialmente com esse engajamento, com esse pensamento. A minha consciência e o meu coração aqui ativo, ele é importante, ele é valoroso e ele vai desempenhar as funções com o grupamento. A gente tem que realmente aprender a viver assim. É muito difícil, porque é um contexto muito distante da vida material que nos cerca, né? O mesmo acontece, às vezes, na evangelização, com as crianças. Por vezes temos que criar projeto onde um depende do outro, onde todos obrigatoriamente vão ter que cooperar, vão ter que agir. Mas aí a criança sabe que ela pode chegar assim, ah, não vou fazer. Ah, eu não quero. Né? Então, às vezes, dá ruim o projeto. E a gente compreende que o sistema de ensino tradicional também vive os mesmos problemas. Porque são espíritos que já estão meio que desanimados. Ah, eu tentei uma vez, deu errado. Tentei a segunda, deu errado. Por que eu vou ficar achando que uma encarnação específica vai dar certo? Então, por vezes, aquele espírito está meio que desestimulado, né, entristecido, achando que não dá certo, que não contribui. Mas temos que ter essa consciência plena. Deus não criou espíritos à toa. Todos os espíritos irão se desenvolver e terão trabalhos inesgotáveis, galáxia fora. Só que esses trabalhos só podem ser desempenhados por aqueles corações que já amam e já desenvolveram a metodologia de absorção de sabedoria. Porque serão outros saberes que teremos que aprender e cooperar e nos relacionarmos, né, uns com os outros. Né? Mas sim, especialmente na mesa mediúnica, é importantíssimo a percepção de cooperação. Todos os corações ali, todas a boa vontade e a coragem de todos são fundamentais para vibrar no bem, desejar o melhor para todos,
compreender os corações amargurados que ali às vezes se comunicam, entender que sim, somos igualmente assim em várias situações, já fomos até piores dos que se comunicam, e assim a gente vai transformando a nossa forma de agir e reagir, né? Até mesmo na Terra, na convivência fraterna do lar, em qualquer lugar, a gente começa a compreender que tudo é um grande ensinamento de cooperação. Desde os micro-organismos a todos os reinos, tudo que é vida, ele está em perfeita harmonia cooperando. E aí, quanto mais a gente desenvolver essa potencialidade, mais estaremos engajados em mais trabalhos, em mais atividades para desempenhar o bem, é claro, né? Então vamos lá. Eu me perdi aqui, a gente estava na oitava, né? Fechamos aqui a oitava, né? Ah, sim. Por uma vez que há inconvenientes em vermos os espíritos, por que em certos casos é isso permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre no corpo e que a alma, ela persiste, é claro. Então a visão passageira basta. Continuando. Conversamos então agora sobre a nona. Nos mundos mais adiantados, né? Será que ocorre isso com mais frequência? Ver os espíritos? Para eles é mais natural. A gente sabe aqui que o processo é por intuição. Então, esse fluxo de informações cooperativas, né? Fluxos de informações que cooperam para o mesmo fim, ele vai com mais facilidade e é mais aceito. Muitos não aceitam. Ah, eu tive essa ideia brilhante para fazer tal coisa. Não, a ideia não foi sua, não. Muitos se ofendem. Tem até uma parte muito interessante, né, de uma comunicação. Agora não me recordo da obra Na Vida do Mundo Maior. Eu não sei se foi o livro. Enfim, eu vou contar o caso. Se alguém lembrar, fica à vontade. Qual foi o caso? Havia um espírito que havia desencarnado. Ele chega num certo lugar e fala: Nossa, que bela cópia essa pintura que está pintada lá no Louvre e tal, assim, sensada. Ele pega e fala: Não, aquela pintura lá é uma cópia dessa. E essa aqui não é original, essa aqui é cópia de uma cópia de um outro que está num nível muito superior. Aí aquele pintor que ficava, possivelmente, se sentia altamente valorizado e orgulhoso, né, altamente inchado o seu ego por ter pintado uma obra-prima, ele vai descobrir que aquela obra é uma cópia e que a única coisa primorosa foi a percepção dele se comunicar e perceber aquela obra e repintá-la, né? Então é lógico que o espírito mais evoluído, ele não vai se ofender, ele vai ficar até contente. Puxa vida, ainda bem que eu pude ser um canal de levar esta obra até todas as outras consciências e corações da Terra, já que não teríamos acesso tão facilitado como tem lá agora. Então, continuando. 10ª. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito, né, tem pessoas que tomam um susto. Então, claro que o susto é uma percepção, né, das experiências transatas nossas de autopreservação, né? Várias situações, as pessoas já desencarnaram. As pessoas, que eu quero dizer é o seguinte: vários espíritos, várias consciências pensantes recordam-se, têm alguma percepção de desencarnes violentos que ocorreram no passado. A pessoa está se andando, caiu no buraco, desencarnou. A pessoa está andando não sei para onde, bateu a cabeça, desencarnou. Então, como tem várias situações, eu estou falando das situações isoladas, fora as situações coletivas. Como tiver vários desencarnes assim abruptos, que você tem que aposentar ali aquele uniforme de trabalho, então é natural essa percepção do susto. Então ele pergunta: é natural tomar susto com a aparição de um espírito? No início, você não quer saber se é um espírito, você está com medo se for um ser humano. e principalmente, você está com medo se vai te praticar algum mal. Ou seja, é o instinto de preservação mais genuíno. Então esse espírito então elabora: quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. É claro que ele é. Ele não tem corpo mais. Ah, mas ele pode manipular fluidos e fazer alguma coisa. Mas você também.
O que todo mundo esquece é isso. Você também. E você está numa indumentária de constante alimentação do seu perispírito, animando todas as células do seu corpo físico. Você já está fazendo isso continuamente. Você está com essa liberdade, com essa permissão. Lhe foi permitido, lhe foi despojado e separado um pacotão gigante de energia para você alimentar um corpo físico, chamado fluido vital. Lhe foi permitido. A partir de onde? Do fluido universal que compõe seu corpo perispiritual. Lhe foi fornecido esse recurso. Então você já manipula fluidos continuamente. Continuamente. Então, mas o outro pode fazer alguma coisa? Sim, ele pode. Mas nem tudo é permitido. Já entendemos isso. Nem tudo é permitido. Não é assim, não é bagunça. Existem leis que regem o presente, o passado e o futuro. A gente não pode pensar assim. O mais perigoso, é lógico que é o vivo. O vivo é o mais perigoso, infelizmente. Então, demais, podendo os espíritos, como podem, ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. Você não precisa imaginar isso. Só pensar, eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um espírito que ajuda a me guiar os meus destinos. Ele está intimamente ligado aos meus pensamentos. Ele sabe o que eu pensei de fulano, de Beltrana. Ele sabe o que pensamento que eu gerei sobre numa conversa que eu tive. Ele conhece até os meus profundos desejos e os meus planos mais obscuros da minha alma. Ele sabe tudo o que se passa no seu pensamento. E ele está sendo solicitado por uma outorga divina a transformar e alimentar, a transformar não, né? A alimentar novos pensamentos, novas formas de pensamentos, novos desejos, novos fundamentos de destinos, né? Então ele continua: o espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ou seja, ele pode ir lá, né, assoprar o seu orgulho, dar uma sopradinha na sua vaidade, né, soprar uma cisane ali, uma confusão. Você pensa mal de alguém, nossa, fulana, nossa, não gosto de fulana. Aí a pessoa pega e alimenta. Ela é muito orgulhosa. Se bobear, você fala o que o espírito pensou. Ela é muito orgulhosa. Tudo que é crítica, tudo que é... E é feito assim na Terra. Telejornal se baseia... Telejornal é o principal objetivo do telejornal, o principal mecanismo. Me desculpem. O principal mecanismo do telejornal é a obsessão. Um dia vocês vão perceber isso. Um telejornal, uma notícia, a maioria ela é adornada e ela é orientada por princípios de obsessão simples. Ela quer promover a sua irritação, ela quer promover revolta, ela quer promover desconforto, ela quer promover uma série de reações nos seus sentimentos que são contrários à lei de amor. E a gente se inflama com aquilo. Vê uma notícia ruim, e a forma como é falada a notícia, você se inflama junto com aquele âncora, junto com aquele Beltrano, junto com aquele Ciclano, você fica... Caramba, é a obsessão coletiva da obsessão simples. Ele está usando... O maior obsidiador que existe na face da Terra são os meios de comunicação. São raros os meios de comunicação que não utilizam recursos da obsessão simples. Nós estamos estudando também isso no ESD. E a gente toma um choque. Eu não estou preocupado, sinceramente, eu não tenho medo grave, assim, preocupado sobre fascinação e o chamado, né, aquele obsidiado mais intenso, né, que não é possessão, né, não tem posse, nada se toma posse, ele se ausenta de querer tomar as decisões. Essa preocupação não é tão complexa, porque ela já passou pela obsessão simples, inchou o máximo que podia inchar na obsessão simples para se transformar realmente na fascinação e no que alguns chamam de possessão, né? Então, só para a gente tomar cuidado, sim, o espírito pode causar dano. Um dano que já está em nós. Ele sopra a brasa que já está acesa no nosso mundo íntimo. Ok? Então, a gente toma muito cuidado.
Os noticiários não vinculam. Olha, ninguém manda notícia assim. Fulano está sendo acusado de uma corrupção. Possivelmente, ele pode ter incorrido nesse erro. Possivelmente, ele pode ter acontecido isso. Ninguém coloca como possibilidade. Todos noticiam como afirmação. Porque o objetivo é destruir aquela pessoa e destruir aquela família. É assim que funcionam as consciências. E se é por destruição, tem palco. É esse o problema mais grave com relação aos aspectos desse princípio, né? Então, continuando. Então, ele deixa claro, o espírito desencarnado em si, ele não é perigoso pelo fato de ser espírita. Ele não tem mais corpo físico. Ah, mas ele tem um corpo espiritual e ele sabe manipular fluidos. Pode dar todos os fluidos que sejam disponíveis da galáxia. Se não tiver autorização para exercê-lo, não exerce. Ponto final. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Então o processo é como o telejornal, como uma série de informações que a gente bombardeia todo dia. Como é que funciona? É soprando a brasa. A pessoa chega, fulano não presta. Que isso assim, isso é. Daqui a pouco você está falando, é isso mesmo, fulano não presta. Está no mesmo nível de irritação, desviando você o quê? De pensamentos no bem, para o quê? Te impor, te impelindo, te empurrando a ter pensamentos para produzir o mal, um mau pensamento de alguém. Quem somos nós para ficar julgando os outros? Alguém pode comentar assim, poxa, mas aí, né? A pessoa está agindo errado e ninguém vai fazer nada? Não é isso. Por que o seu coração está gerando sentimentos tão perversos? Quer ver sangue. A pessoa está quase querendo ver sangue. Quer ver a pessoa sofrendo. De novo a gente volta àquela velha frase. Se a sua relação com Deus é aquela relação, eu estou sentindo dor, é porque Deus me puniu? Eu tô doido para ver Deus punindo os outros. Que aí não é só comigo. A bagaça não é só comigo. Então o sentimento deturpado está em nós. A gente precisa se atentar para isso. A relação que nós temos com Deus, dos nossos sentimentos, é a relação que vamos ter com o próximo. A gente precisa transformar essa essência. Sempre revisitar essa frase. Sentiu tal coisa estranha. Será que eu acredito que Deus faz isso com as pessoas? E é por isso que eu estou sentindo mesmo por Beltrano? A gente tem que revisitar. Da onde é a origem do sentimento mal que passa pela nossa consciência, pelos nossos sentidos. Da onde vem isso? A gente tem que analisar, né? Já que sentimos e pensamos. Então ele continua aqui na nota. Também no livro dos médiuns tem essa nota, quem tiver com ele em papel. As pessoas, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo, raramente, se apercebem da causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com espíritos, porquanto um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. É óbvio, ele não tem mais corpo físico. Mas aquele malfeitor gosta de espoliar, gosta de maltratar, torturar as pessoas. Ele não tem mais corpo físico. Ele não tem braço. Ele pode ver um braço perispiritual, mas ele não interage mais com aquela frequência daquela matéria mais grosseira que nós estamos animando. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa. E a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: parece que é apenas um espírito. Posso dormir tranquila. Mas é verdade. É a pura verdade.
ter medo de espíritos é uma bobagem. A gente tem que ter muito mais medo dos encarnados, né? Alguém quer comentar alguma coisa a esse respeito? Fica à vontade. Pode falar? Sim, pode sim. Tá, desculpa. Uma pergunta. E quando a gente observa, por exemplo, já aconteceu com criança, assim, às vezes no nosso lar não tem essa questão da oração, quando é pequeno, tudo isso, mas, enfim, não tem essa base. E quando aí a gente observa, vai crescendo, a gente vai buscando por nós mesmos, oração, tudo, a gente vai se sabendo como agir, como lidar. Mas às vezes tem como ouvir? Sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo perfeitamente. Tá. Então, mas aí você observa em outras pessoas, como já tive, né? Já testemunhei várias pessoas, jovens, né? Jovens, adultos também, tem um medo, aquele medo, como você disse, o espírito em si não está no corpo de carne, então esse acesso é outro mundo. Mas, pelo que ele te diz e ameaça, e às vezes pelo que você sabe que você deve, e que você pensa assim, em algum momento eu vou me encontrar com ele, seja fora do corpo em algum momento, aquilo ali é uma forma de você captar, você entendeu a mensagem, aquilo te põe de guarda, e cria um medo, não consegue dormir, vai por aí fora. Pode comentar isso, por favor? Não, claro, posso sim. Primeiramente, volto àquela velha frase do início. A nossa relação com Deus, a gente tem que começar a olhar e interpretar a vida. Pode chegar um espírito, poxa, se for chegar espírito para me ameaçar, ou ameaçar outras pessoas da mesa, e a gente ficar assustado, a gente não sai nem de casa mais. Mas se a gente para observar no fundo, não é assim que o mundo funciona. Né? Se a gente para observar, por exemplo, a gente esquece quem foi o Dr. Fritz. Só para dar um exemplo, não estou condenando ele não, tá? É só um exemplo didático. Eu sei que eu gosto de falar dele de vez em quando porque é impressionante. Dr. Fritz foi um dos maiores torturadores médicos da Primeira Guerra Mundial. Né? Se a gente recorrer, se a gente buscar a história daquela marca Roche, Bauer, essas marcas famosas alemães, como é que eles conseguiram desenvolver medicamentos tão bons, né? Eles pularam várias etapas de teste. Nada de testar em animal, não. Vamos testar em judeu. Testa em preso. Isso aí, a gente vai assassinar eles mesmo. Já que vai assassinar mesmo, vamos fazer um bom uso da vida deles. Olha o princípio da lógica, como é complicado. E a pessoa usou um princípio de perversidade a níveis extremos. Né? Eu não sei se vocês lembram ou vocês reconhecem hoje quem foi Geigel. Né? Como é que era o nome daquele contador de radiação? Contador Geigel. Aí você pensa, ué, por que tem esse nome? Porque esse profissional, esse pesquisador, esse cientista, ele pegava pessoas como cobaias e expondo essas pessoas à radiação para saber qual o nível mínimo não letal e qual o nível letal. E o quão letal poderia ser? E o quão grave poderia ser? Então ele expunha essas pessoas a radiações extremas, destruía os órgãos das pessoas, e o que acontecia? E eu descobrindo pouco a pouco o que ia acontecendo. Abria depois aqueles corpos, via que o fígado foi todo dilacerado, foi tudo arrebentado, mas aquele espírito estava ali no corpo físico, estava animando o corpo físico, sendo dilacerado e destruído. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que acontece é justamente o contrário. Você não vai nunca ver um espírito aparecer na mesa mediúnica dizendo: nossa, quanto Deus está maltratando essa consciência. Ele sempre acredita o seguinte: tá tudo, parece que não tem justiça nenhuma. Parece que não existe justiça nenhuma na Terra. Olha lá, essas pessoas fizeram um monte de coisa errada, um monte de maldade, e estão aí reencarnando em corpos bonitinhos, tá tudo bem, parece que ninguém tá fazendo nada. Tá muito late. So it's ready 7:50. Só um minutinho. Ready 7:50. Tá gravando a reunião, mas pronto. Okay, then. Okay? Let me stay here watching. Ok. Você vai comer? Don't touch. Vou comer depois. Because tem pizza. Everyone's ready. Ok. No, wait,
Então, por que eu tô querendo dizer sobre isso? É o contrário. A misericórdia divina é impressionante. Você faz. Aí você fala assim, poxa, mas se ele fez isso, né? O cara maltratou, torturou um monte de gente. Mas é ignorância pura. Ele não achava que cada consciência conta, que cada elemento, cada um daqueles corações é importante, porque é uma coletividade e é uma produção divina importante. Ele não percebia isso. Então, se tipo, observar a história do Dr. Fritz, você fica impressionado. Não, e o pior, a coisa foi tão grave que ele fez isso com milhares de pessoas, talvez dezenas ou quase centenas de milhares de pessoas foram torturadas, ele injetando um monte de doenças nessas pessoas. Aí você fica pensando assim, peraí, mas essas pessoas devem perseguir ele profundamente? É claro que perseguiam ele profundamente, mas Deus deixa? Deus deixa o mundo inteiro ser perseguido uns aos outros o tempo todo. Ou seja, é o estouro da boiada. A humanidade entra em colapso em alguns segundos. Se assim fosse permitido, a humanidade entraria em colapso em alguns minutos. Não haveria progresso. Ninguém conseguiria sentar numa mesa para encadear dois pensamentos um atrás do outro. Todos estariam à beira da loucura. E não é assim que Deus funciona. Não é assim que funciona a justiça divina. A justiça divina funciona por uma lei chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, essas consciências chegam ameaçando, chegam falando, você não é isso, não sei o quê. Porque ele quer falar o seguinte, como é que essas outras consciências estão em volta dele e não sabe como ele é? Como é que ele pode estar vivendo essa vida sem ninguém saber como ele é? E fica todo mundo revoltado. Ele não entende a lei divina. Ele não compreende como funciona a lei divina. Ele não observa que todos os atos insanos da Terra, a maioria esmagadora, é 100% o quê? Ignorância. Pura ignorância. E no livro Boa Nova tem uma passagem linda. Jesus conversando isso com Simão Pedro. Simão, eu vou provar a você que todos os seres humanos, aqui animando o corpo físico na Terra, são muito mais distraídos e despercebidos e sem conhecimento e sem objetivo do que perversos. Ele não produz perversidade porque ele quer ser perverso. Ele não faz isso porque ele quer. Ele está num nível de ignorância profundo. Então, para todos nós, é muito difícil compreender esse nível. Mas entender a justiça divina, né? O que nós devemos nos preocuparmos, quem tem realmente uma ligação profunda com Deus, está buscando essa ligação profunda. Deus sabe o que é melhor para mim. Tal coisa aconteceu comigo. Eu estava andando na rua, me atropelaram, perdi uma perna e um braço. Deus sabe o que é melhor para mim. Se Deus deixou acontecer, e Ele deixou, foi melhor para mim. Ele com certeza tem um plano que Ele quer que eu consiga exercer o amor e servir em condições extremas, em limitações extremas. E temos que entender isso. A reencarnação, ela é um ato de desafio para todos nós. Quantas almas estão se desafiando em amar, em servir em condições extremas? Ou pior, espíritos mais resolutos, mais revoltados. Eu não tenho capacidade de amar porque eu sou um monstro. Eu só fiz coisa errada. E já que eu fiz tanta coisa errada, eu não tenho jeito. Aí a pessoa reencarna como o quê? Como um espírito sem acesso a essa memória e sem acesso a outras formas de manifestações mentais. Aí quando tu vai ver, aquele espírito só se manifesta naquele corpo físico, com uma série de limitações, só com amor e com carinho. É Deus provando. Eu vou provar para você que, tirando certos recursos, você ama. Você é mais carinhoso e ama mais do que a maioria que está catalogada no seu país, ou no seu bairro, ou na sua cidade. Você vai perceber isso. Abandona certos padrões, abandona certas potencialidades. O que acontece? Você se manifesta com amor e carinho. Então tem várias síndromes que nos provam isso, né? Sim. Pode falar, Luciana. Então, Zé, Sim. boa noite. Boa noite.
Então, assim, eu não tenho mais tempo, eu não vou deixar para a próxima. Mas eu acho que essa questão, a gente podia voltar nela pelo fato de que eu acho que tem muito equívoco, então, na nossa maneira de ver, de pensar a respeito de Deus, a respeito das leis de causa e efeito, de ação e reação, que isso fica talvez mal interpretado por nós. Então, acho que nós deveríamos voltar nisso, porque tem várias questões. Eu, por exemplo, gostaria de perguntar várias coisas, mas eu sei que não há tempo para isso. Não, você falou perfeito. Eu vou botar aqui, ó. Retornar com a análise da lei de causa e efeito segundo o Espiritismo, como Kardec explica. Ótimo. Aí eu vou fazer aqui eu vou fazer como fosse realmente um adendo. Vamos fazer assim um adendo? Na quinta-feira também dá para comentar, porque nós estamos falando sobre o obsessor. Perfeito, perfeito. Vamos chegar nesse ponto então, e aí vai dar tudo certo, porque a gente tem que revisitar essa parte mais profunda que Kardec explica e que foi retirada de todos nós, porque ela só está na versão, da primeira versão da Gênese até a quarta versão. A quinta foi adulterada e todo mundo não teve acesso à explicação de Kardec sobre o que é o livre-arbítrio e as implicações das relações divinas, como a gente já havia comentado, né? Não, perfeito. A gente faz um adendo aqui, a gente faz um adendo e aí vai ficar mais fácil para a gente compreender. Pode deixar. Acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito positivo. Tá? Vamos sim. Vamos sim. Vamos fazer isso. Bem melhor. Você tem razão. Perfeito. Eu vou fazer a prece para a gente ganhar um tempinho, porque só falta 1 minuto. Vamos lá. Desculpa aí pelo horário. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, mestre, pelas conversações fraternas, sobre os teus ensinos, sobre os recursos espirituais que estão sempre apresentando as leis divinas, onde tudo funciona por cooperação, interligando os nossos destinos para nos unirmos e nos irmanarmos em direção ao Pai, desenvolvendo o amor e a sabedoria em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pelas possibilidades da noite de hoje, e assim damos por encerrada a reunião da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Até mais, pessoal.